Fala gestora, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui nesta aula para nós falarmos sobre os objetivos do seu plano de gestão escolar. Você já me conhece, eu sou a professora Patrícia, esta é a nossa Escola Aberta de Gestão Escolar e Educacional, e você já sabe que o plano de gestão escolar tem sido um documento, um instrumento muito requisitado, muito solicitado para os gestores escolares. Então, o propósito aqui é a gente falar sobre os elementos que compõem esse plano. Já tem vídeo aqui falando sobre uma estrutura, uma sugestão de estrutura, e aqui eu vou falar especificamente sobre a elaboração de objetivos. Quando a gente fala dessa escrita, e é até um dos motivos de fazer essa série, falando um pouquinho de cada parte do plano, justamente no intuito de ajudar nessa construção. A gente sabe da dificuldade que todos nós temos, é um desafio de todos nós a escrita, escrever para que o outro compreenda a nossa ideia, onde a gente quer chegar, o que a gente quer apresentar, é um desafio ainda maior. E guarde aquilo que eu sempre falo para os professores, para os meus alunos, na formação, nas redes sociais, em relação ao plano de gestão escolar. Funciona como um diálogo escrito que você está estabelecendo com outra pessoa. Então, quando eu recebo ali o documento, o plano de gestão escolar, é como se eu estivesse ouvindo aquela pessoa que está trazendo uma proposta. Então, ela precisa ser clara, coesa, bem escrita, esteticamente organizada e bem estruturada. Nós vamos falar mais lá adiante de formatação, não ensinar a formatar, mas falar da importância disso dentro do plano de gestão escolar. Por quê? Porque a questão estética conta, já comentei isso em outros vídeos. Então, aqui, o objetivo como um desafio, os objetivos, né, um desafio nos mais diferentes projetos acadêmicos, tese, dissertação, artigos, projetos que são desenvolvidos na escola e que no plano não é diferente. Então, a gente vai falar sobre isso, trouxe aqui alguns recortes, alguns slides para falar, para conversar com você, porque você já sabe que aqui o nosso objetivo, o nosso intuito é fazer de uma maneira o quanto mais didática possível para te ajudar nessa construção. Então, enquanto eu compartilho aqui os meus slides, já vou falar para você curtir este vídeo para ele chegar para o máximo de pessoas que a gente conseguir alcançar. E é claro, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, porque é uma forma de você sempre ser notificada quando surgir um vídeo novo. Então, esse espaço, quanto maior ele estiver, melhor será, porque ele chegará ao maior número de pessoas. Então, é muito bom para mim poder conversar com você por aqui, tá? Então, vamos lá. Como elaborar o objetivo do plano de gestão escolar? Antes de falar do como elaborar, a gente tem que entender o que é um objetivo, né? Nossa, Patrícia, mas o que é um objetivo é meio óbvio. Nem sempre, tá, gente? Nem sempre é óbvio. Eu oriento trabalhos, por exemplo, de conclusão há mais de 20 anos. Artigos, TCC, dissertação, e é uma dificuldade muito grande em você definir qual objetivo você quer utilizar, quer descrever, qual verbo você vai utilizar para mostrar onde você quer chegar com a pesquisa. Então, quando eu falo do objetivo, vamos entender isso. Quando eu falo do objetivo, dos objetivos dentro de um plano de gestão escolar, eu estou falando do resultado mais abrangente que eu pretendo atingir ao final daquele plano proposto. Então, pare agora, pausa o vídeo e comece a pensar. Bom, eu já sei qual escola eu estou desenvolvendo o plano, eu já me identifiquei, eu já fiz uma introdução bem estruturada, bem embasada. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre introdução, procure ele aqui no canal, porque ele está ali para te ajudar. Agora, eu quero mostrar onde eu quero chegar, que resultado, mas um resultado amplo. Então, você vai esboçar. Então, por isso que eu falo, pausa, comece a esboçar onde eu quero chegar. Não pensa ainda numa estrutura, num objetivo bem escrito, coloque ideias no papel, vá anotando, porque isso vai te ajudar na escrita do objetivo final do seu plano, objetivo final do documento, porque isso se transforma ao longo do tempo. Se você fosse fazer esse plano num outro momento, provavelmente seria um outro objetivo.
Então, aqui o resultado mais abrangente. Esse é a primeira característica que o plano de gestão escolar precisa ter, enquanto objetivo. Esses objetivos, eles são como um alvo a ser atingido. Olha, já sei o resultado mais abrangente, onde eu quero chegar, qual o alvo que eu tenho? O que eu quero alcançar com esse objetivo? Melhorar a qualidade do ensino naquela escola? O que eu quero fazer? Aqui é o momento de você pensar em objetivos que estejam ligados a quê? Às necessidades daquela escola que você está pleiteando aí a gestão ou que você está elaborando o plano de gestão escolar. Por que os objetivos são importantes? Porque eles vão guiar o desenvolvimento do plano. Então, quando você desenvolve um plano de gestão escolar, ele é aprovado e você começa a executar este plano, a execução acontece por meio do quê? De projetos, de ações, que a gente já aprendeu isso aqui no canal. Se não aprendeu, você volta lá e dá uma procurada nesse vídeo. Diferença entre planejamento, plano e projeto. Tem muito material aqui para você estudar, tá? Mas quando eu começo a executar o plano de gestão escolar por meio de projetos, por meio de ações, por meio daquilo que vai me ajudar a alcançar as metas, eu preciso sempre voltar ao meu objetivo. Então, fica aqui a cereja do bolo e uma dica de ouro. Se você for apresentar o seu plano, na hora de falar do objetivo, fala sobre isso. Porque muitas pessoas apresentam o plano, tá? Tem essa oportunidade de apresentar o plano e não só entregar. Isso também acontece. Então, se você tem essa oportunidade, você pode falar o quê? Que o objetivo é algo que você vai sempre voltar, você vai sempre revisitar. Por quê? Porque ele vai guiar o desenvolvimento do plano. É muito comum e muito fácil no dia a dia a gente perder um pouco o nosso foco para resolver as questões que acontecem ali no cotidiano da escola. A gente sabe o quanto o cotidiano da escola ele é dinâmico, o quanto ele tem operações, coisas acontecendo, o quanto ele tem de imprevisto. Então, a gente tem que sempre o quê? Revisitar este objetivo. Então, ele tem essa função de guiar o desenvolvimento do plano. E ele determina, então, os objetivos, eles determinam o que você pretende alcançar. Olha só, dessa forma fica mais claro para a gente. Eu já sei que o objetivo, ele está ligado a resultado, aonde eu quero chegar, ao alvo que eu quero atingir. Ele vai guiar o desenvolvimento do meu plano de gestão escolar e ele determina o que eu pretendo alcançar. Por que pretendo, Patrícia? Porque eu estou apresentando um plano. Existe uma série de fatores que influenciarão no alcance ou não desse objetivo. Por isso que a gente faz acompanhamento, que é outro item que a gente vai falar depois, como que a gente faz o acompanhamento do plano de gestão. Mas aqui é justamente o quê? Para mostrar onde eu quero chegar e ele vai me guiar. O meu objetivo ele é de suma importância, porque ele vai me guiar neste processo, tá? E daí aquela pergunta, recebi essa pergunta semana passada, de uma gestora que está pleiteando em um edital para diretor escolar, e ela começou a procurar alguns modelos de plano de gestão, e alguns tinham objetivo geral, específico, enfim, e a pergunta foi, é preciso apresentar no plano objetivos gerais e específicos? Eu preciso dividir? Não, eu não preciso dividir. Mas se você quiser, não tem problema também. Então, tem planos muito bem escritos, muito bem elaborados, em que eu tenho um objetivo geral, nem descrito como geral, mas objetivo, e daí aquilo ali muito bem elaborado. Eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu tenho planos que eu coloco objetivo geral e objetivos específicos, e eu tenho plano que eu coloco objetivos, e descreva ali 4, 5, 6 objetivos, não vai colocar muito mais que isso, tá? Porque daí acaba ficando extenso demais, tem que tomar cuidado com isso também. Eu sempre sugiro ali em torno de 6 objetivos, se eu for fazer uma descrição de objetivos. Então, eu posso trabalhar dessas 3 maneiras. Olhe sempre o edital, se ele pede, pode ser que no edital tenha essa descrição, nos requisitos, se for não for um edital, mas for os requisitos para elaboração do plano. Mas se não tiver de maneira específica, fica da maneira que você achar mais pertinente. Eu, particularmente, gosto de colocar objetivo geral específico. Por quê? Porque quando eu opto por apresentar, eu começo a dar um pouco mais de clareza para o meu plano. Por exemplo, se eu opto por colocar geral e específico,
Eu entendo que o objetivo geral é aquele amplo, aquele macro que a gente falou anteriormente, que define onde eu, como você, quer chegar ou o que deseja alcançar. E os específicos, eles vão o quê? Descrever ali quais são os passos necessários que te levarão até o que deseja alcançar. Olha que legal. Eu coloco o objetivo geral e já deixo ali no plano quais micro-objetivos, objetivos específicos que representam o quê? Ações necessárias para alcançar aquele objetivo geral. Então, é uma forma legal também de você estruturar e de dar o quê? Clareza para o seu plano de gestão escolar em termos de objetivos, tá ok? Na escrita do objetivo, sempre, eu não ia colocar esse slide, mas eu trouxe, porque ainda surgem algumas dúvidas. Sempre, guarde isso. Todo objetivo, ele usa verbo de ação. Então, é promover, viabilizar. Alguns exemplos, tem uma infinidade de verbos que vocês podem utilizar. Esses promover, esses 3 primeiros são muito utilizados em objetivo geral do plano de gestão escolar, tá? Promover, viabilizar, estabelecer, garantir a qualidade do ensino, também pode ser, né? Trazer, dependendo do diagnóstico da escola, esse verbo pode ser utilizado num objetivo geral. E depois a gente tem outros verbos: classificar, identificar, desenvolver materiais de orientação para os pais, porque de repente um dos seus objetivos está o que é a aproximação da família, da família com a escola, identificar os índices de aprovação ou os índices de aprendizagem nas turmas específicas daquela etapa para a qual você está desenvolvendo o plano de gestão escolar. Então, aqui, use verbos, é sempre o verbo de ação. Por que eu falo isso? Porque é muito comum, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai encontrar, a gente vê, às vezes, planos de gestão escolar ou outros projetos em que o objetivo começa assim: promoção de, viabilização de... Não, é verbo, tá? Então, não ia colocar, mas coloquei só como um lembrete para a gente não errar em coisa que é coisa simples. E daí, já caminhando quase para o fechamento aqui dessa nossa aula sobre objetivos do plano de gestão escolar, eu trouxe um exemplo de objetivo geral para a gente olhar aqui junto. Então, veja, é um exemplo de um objetivo geral, de um plano de gestão escolar a partir de um diagnóstico realizado. Então, o que a gente trouxe aqui, o que eu trouxe aqui como objetivo geral? Veja bem, ó, promover, olha, amplo verbo, promover ações que o quê? Que viabilizem o bom andamento da escola, bem como atividades que permitam a interação com todos os envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. Englobando, olha lá, vou falar do público-alvo, participação de toda a comunidade escolar, familiares e demais organizações sociais, contemplando, eu trago aqui, ó, as dimensões democráticas e participativas, contribuindo assim para a constituição de uma escola democrática e comprometida e promotora da formação integral do estudante. É um exemplo de objetivo geral. Ah, Patrícia, mas ele está meio subjetivo, porque tudo isso, como que eu vou fazer? Como que eu vou alcançar esse objetivo geral com o meu plano de gestão escolar? Porque aqui eu não tenho nada concreto. Aí eu posso trazer os meus objetivos específicos. Lembra que eu falei como eu particularmente acho que fica muito mais claro quando você trabalha com objetivo geral e específicos. Então, o que eu vou fazer? Vou até voltar aqui para alcançar esse objetivo geral. O que eu pretendo fazer por meio desse plano? Revisitar o projeto político-pedagógico de forma democrática e participativa. Esse objetivo vai se tornar o quê? Uma meta, e você, lá dentro, quando a gente for falar de meta e ações, vocês vão compreender isso melhor. Ele vai se tornar uma meta, um objetivo específico, ele pode se tornar uma meta, já estou aqui puxando isso para você, trazendo isso para você. E para atingir a meta, eu vou definir as ações. Tá, revisitar o PPP de forma democrática e participativa, eu vou colocar realização de reuniões, leitura do documento, envolvimento dos professores e outras questões mais. Veja como ele vai se desdobrando. A construção do plano, se a gente pega ali no comecinho, entende, faz o diagnóstico bem feito
e começa a estabelecer isso, e a gente vai puxando o fio, ele vai se desenvolvendo, tá? Então, esse é um objetivo específico para atingir aquele objetivo geral que eu trouxe para vocês anteriormente. Outro objetivo específico, fortalecer a formação continuada com os professores e demais profissionais da escola, com um Rzinho ali a mais, os profissionais da escola. Então, aqui eu já identifico que para alcançar aquele objetivo eu tenho que passar por essa etapa. Promover encontros com pais, comunidade do entorno da escola. Então, eu não vou ficar somente dentro dos muros da escola. Eu vou buscar esses encontros para entender o que acontece naquele entorno, na comunidade e envolver as famílias. Percebe? Daí, mas como que eu posso fazer isso? São as ações. Você já pode ir esboçando. Na hora que você define os teus objetivos específicos, que serão as suas metas, alguns deles serão metas, porque as metas podem ser mais metas, não só esses daqui. Você vai pensando, mas o que é preciso para atingir? São as ações, tá? Realizar pesquisa de clima organizacional com os profissionais da escola. O que é pesquisa de clima? Entender como que os profissionais estão enxergando a escola, quais as suas sensações, as suas percepções em relação àquela escola. Aqui surge muito a questão da comunicação, relacionamento interpessoal, a questão de conflitos. Por quê? Porque tudo isso vai se tornar um material importante para você tomar decisões em torno do que acontece ali na escola. Outro objetivo específico, realizar pesquisa de satisfação com estudantes e família. A pesquisa de satisfação, embora ela, às vezes, até nos dê um friozinho na barriga, nos dê um certo medo, né, porque nós vamos abrir ali a possibilidade de ser avaliados, avaliar a escola, avaliar o professor, avaliar a equipe gestora, mas ela se torna um indicador muito importante para a gente diagnosticar a situação da escola. Então, é muito utilizada na área organizacional. Quando a gente olha para a escola como organização, é importante que ela seja feita. Eu já tive orientandas, mentoradas minhas, que usaram a pesquisa de satisfação como ferramenta para o diagnóstico amplo da escola, o diagnóstico organizacional da escola, e assim a tomada de decisão em torno de algumas questões. Então, ela pode ser, né, um objetivo específico aqui, dependendo do seu objetivo geral. Para aquele nosso, como exemplo, ela entra aqui como uma possibilidade. E fortalecer os indicadores de qualidade da escola, que entra aí IDEB e outros indicadores que a gente fala das avaliações externas. Eu sei que é uma dor, eu sei que é uma dificuldade, eu sei que muitas vezes é até uma revolta nossa quando fala das avaliações, mas elas estão aí e a gente, enquanto gestor escolar, precisa levá-las em consideração, precisa olhar para isso com carinho, sem nunca perder o propósito da escola, que é a aprendizagem. Então, aí está aí o desafio, da gente trabalhar com aquelas questões que nem sempre nós temos ali uma sincronia de ideia integral, a gente pode dizer assim, ou aqueles elementos como os próprios indicadores de qualidade da escola, que a gente não concorda, às vezes, ou a forma que é feita. Eu não concordo com um monte de coisa, tá? Eu não concordo em termos de avaliação, das avaliações oficiais, avaliações externas. Mas elas estão ali, então a gente tem que aprender a lidar com elas e olhar para elas com uma lente de aprendizagem, para, na hora de argumentar ou questionar, a gente ter ali realmente argumentos que sejam válidos, enfim, em relação a elas, tá bom? Bom, aqui, então, a gente encerra essa aula, falamos aqui da construção dos objetivos do plano de gestão escolar. Conta aqui para mim se essa aula te ajudou, compartilha com algum gestor, estudante, alguém que queira ou esteja aprendendo sobre o plano de gestão escolar ou elaborando o seu próprio plano. E sinta-se à vontade para falar comigo nas redes sociais, deixei ali meu Instagram, o meu e-mail, se você quiser me escrever, contar um pouco da sua história, da sua dificuldade. Como eu sempre falo, aqui é um espaço construído para vocês e por vocês. Então, muitas vezes, essa série que eu estou trazendo agora do plano de gestão escolar é de uma dificuldade que muitas pessoas começaram a me pedir. Então, é uma forma de retribuir esse tempo que vocês se dedicam a escrever para mim, a me mandar uma mensagem, e poder ajudar nesse campo que eu vejo que é tão carente de pessoas falando, trazendo aqui evidências, trazendo realmente práticas que podem ser aplicadas
lá no contexto da escola, e também evidências que podem ser estudadas e melhor estudadas. A gente tem que estudar muito o campo da gestão escolar e educacional, tá? Fica aqui mais uma dica para você estudar, para você fazer sua pós-graduação, seu mestrado, doutorado, enfim, olhando para esse campo, porque ele precisa de muita gente, de muito pesquisador, de muita gente para trabalhar nele cada vez mais. Ok, espero que tenha valido a pena ficar comigo até agora. Conta aqui para mim nos comentários, ou conversa comigo pelo canal, pelo meio que você achar melhor, e eu te espero numa próxima aula. Tchau, tchau.